A paz do Senhor, irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da Igreja Comunhão com Cristo. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês hoje. E hoje é um dia especial porque hoje é o dia da Santa Ceia do Senhor. E eu quero convidar você que está em casa, você que pretende participar da ceia conosco, em comunhão conosco, porque ceia é comunhão, e você estando em casa, participando junto com a gente, você vai estar em comunhão conosco. Se você pretende participar, ainda dá tempo, você pode ir pegar o seu pedacinho de pão, um copinho de suco, coloca aí do seu lado, sabe, enquanto nós oramos aqui, enquanto nós começamos o nosso culto de hoje, nós esperamos que você consiga fazer isto, porque a Santa Ceia do Senhor é algo importantíssimo nas nossas vidas. Foi um mandamento de Jesus Cristo, Ele determinou que nós fizéssemos assim. Então, é muito importante que você faça. A Santa Ceia vai te fortalecer. Eu quero dizer que, infelizmente, nós não conseguimos transmitir, subir ainda o vídeo da vigília de Ano Novo. Foi uma vigília maravilhosa, eu espero que a gente ainda consiga resolver essa questão, para que ainda que você vá assistir fora do dia da vigília, mas que você possa aproveitar, porque nós fizemos aqui muitas quebras de maldição nesse dia, porque nós não viemos aqui na vigília só para louvar e só para glorificar, nós viemos para louvar, para glorificar, para agradecer, para clamar, para deixar para trás tudo aquilo que nós não queremos nas nossas vidas no ano de 2021, para deixarmos aos pés da cruz aquelas coisas que nós queremos abandonar nas nossas vidas, inclusive medo, angústia, ansiedade, várias coisas que nos perturbaram, ok? Eu espero que durante esse tempo você tenha conseguido, então, preparar a sua ceia, enquanto também os ministros de louvor trazem para nós os louvores. Você vai terminando de preparar a sua ceia. Você pode também enviar para os seus amigos, para os seus familiares, o link. É uma forma de fazer a obra de Deus. E todos podem fazer a obra de Deus. Quando você envia o link, você está fazendo a obra de Deus. Então vamos orar pelo culto. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Santo de Israel, Deus Altíssimo, Deus vivo, Deus de poder e Deus de glória. Estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Senhor. Num dia, Senhor amado e querido, que nós estaremos em comunhão com Cristo, Cristo, cabeça da igreja, e nós em comunhão uns com os outros e com Ele. Senhor, abençoa o nosso culto, abençoa os louvores, abençoa a ceia, abençoa a pregação, abençoa cada pessoa, Senhor, que está ouvindo esse culto, presencialmente ou em casa pela internet. Abençoa, Senhor, de uma forma sobrenatural a vida de cada um, Pai. Eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sorreu por meus pecados, mas ressurgiu e vive.
sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Oh, glória, Senhor amado, aleluia, Deus. Deus de poder e de glória. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali Ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoa,
nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glórias a Deus, Senhor. Vem ceiar, amigos, vem participar da ceia do Senhor, vem participar do corpo e do sangue do Senhor, amém? Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, veio no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a cear vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Glória a Deus, Senhor. Oh, glórias, aleluia, Senhor. Como são lindos os hinos de ceia, né, irmãos? E hoje eu tenho que confessar que, além dos hinos de ceia, fui eu que escolhi os demais também para o culto de hoje.
Então, eu espero que vocês gostem dos hinos, porque são hinos que eu gosto muito e eu pedi para os levitas trazerem hoje. Então, no final do culto, eles vão trazer um hino que eu também gosto muito mesmo. E se você já está com a tua ceia em casa preparada, agora eu te peço para você pegar o seu pão, o seu suco, para que você possa apresentar a Deus neste momento. Nossas jovens ali estão agora, nesse momento ali também, apresentando a Deus o pão e o suco. Enquanto isso, nós vamos ler uma passagem, queridos, que fica em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do 23. Gosto muito de ler essa passagem, para que a gente possa entender o que nós estamos fazendo aqui hoje, que nós estamos aqui repetindo um ato que Jesus fez. Então, se a sua ceia já está aí, se você já está apresentando a tua ceia para o Senhor, da mesma forma que os jovens ali estão ali apresentando também a ceia de quem está aqui presencialmente, então acompanhe a leitura, por favor. 1 Coríntios 11, a partir do 23, e assim diz a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Até aqui, queridos. Vamos então agora apresentar a Deus. Então, a Bíblia fala para nós de algumas situações em que você não deve participar da ceia. Nós costumamos dizer que você tem sempre uns minutos para que você possa pedir perdão a Deus dos seus pecados, para que você possa estar limpo para participar da ceia. E você não pode participar da ceia, segundo o que consta aqui, se você é incapaz de discernir o corpo e o sangue de Cristo. Se você é incapaz de discernir o que significa o corpo e o sangue de Cristo. Este é o único impedimento que a Bíblia coloca, de fato, para que uma pessoa possa cear, não é? É necessário que você seja capaz de discernir o que é o corpo e o que é o sangue de Cristo. Então, eu vou pedir ali aos meninos para apresentarem ao Senhor. Você apresenta a sua igreja, estenda as mãos, então, e nós vamos orar e nós vamos abençoar, amém? Senhor querido e amado, neste momento, ó Deus, nós colocamos na Tua presença, Senhor, o pão e o suco. Senhor, representando o corpo e o sangue de Cristo. Deus querido e amado, o corpo de Cristo que foi dado por nós e o sangue de Cristo que representa, Senhor, a nova aliança. Deus querido, te peço que o Senhor os receba de nossas mãos, que o Senhor coloque aí uma gota da Tua virtude, do Teu poder, Senhor. Que nós recebamos das Tuas mãos com poder e virtude divinas, ó Deus, para que ao participarmos desta ceia, Senhor querido e amado, que nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito sejam renovados em nome de Jesus Cristo. Senhor querido, nós somos Teus, Cristo é o cabeça, é isto que nós estamos neste momento declarando. Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é uma. A igreja está em comunhão com Cristo. É isto que nós, neste momento, Senhor, estamos declarando a Ti nesta noite. Recebemos das Tuas mãos, ó Deus, com a virtude que vem do alto, para que nós possamos participar e que seja para nós tudo aquilo que nós necessitamos de Ti nesta noite. No nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, quem puder ajoelhar agora,
Ajoelhe um pouquinho, quem não puder pode ficar sentado, o importante é a reverência. Mas coloque a tua vida agora na presença de Deus, pedindo a Deus perdão por palavras, por atitudes, por ação e por omissão, que você possa ter desagradado a Deus, possa ter entristecido o Senhor. Então, você agora tem um minutinho aí, antes que a ceia seja distribuída, para que você possa estar com Deus, para que você possa, irmão, fazer este encontro com Deus, você possa se purificar espiritualmente na presença de Deus. E as jovens já podem ir passando também, para quem está em pé, pode ir passando, porque nós vamos ganhando tempo, para não atrasar também quem está em casa, não é? Senhor, nós nos colocamos na Tua presença nesta noite. Limpa-nos, ó Deus, de todo tipo de pecado. Limpa a nossa mente, limpa os nossos corações. Senhor, querido, nós queremos ser um contigo. E nós queremos ser purificados por Ti, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, e só o Senhor pode nos purificar. Só o Senhor pode nos lavar completamente com a água que vem do Teu trono, Senhor, querido e amado, do rio de água viva que parte do Teu trono. Lava-nos, ó Deus, e seremos limpos. Senhor, nós precisamos, Senhor, de estarmos, ó Deus, mais alinhados contigo. Opera nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Marta. Todos já pegaram a sua ceia? Aqui na igreja todos estão com a ceia. Falta alguém? Ok. Amém. Amém. Glória a Deus. Acho que agora sim, não é? Acho que agora todos estão com a sua ceia, não é? Ok. Falta agora as jovens servirem a elas mesmas. Ok, irmão. Podemos participar então agora do pão. Podemos participar agora do suco. Aqui na igreja, irmãos, nós não costumamos trocar os copinhos uns com os outros, como muitas igrejas fazem. Nós estamos em tempos de Covid, não é? Então, cada um pega o seu copinho e já fica com ele até o final. Não teria muito sentido a gente fazer isso. Vou orar agora, agradecendo a Deus por este momento e para que nós possamos dar início ao nosso culto. Vou pedir, então, para a nossa futura diaconisa Miriam, para já ir preparando a vinheta para a palavra, porque, se for possível, a palavra de hoje que está em Jeremias 11, se for possível, você arrumar. Não é possível hoje? Ah, que pena. Mas então vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos por este momento sublime, ó Deus. Age nas nossas vidas, Senhor. Que o teu corpo e o teu sangue, ó Deus, sejam vida para o nosso organismo, Senhor. Que sejam vida para a nossa vida espiritual, Senhor. Nos renova a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Deus santo e Deus vivo, estamos agora iniciando, Pai, a parte da pregação da tua palavra. E eu quero te pedir, ó Deus, porque a tua palavra só se discerne espiritualmente. Então eu quero pedir que o teu Santo Espírito esteja presente entre nós. Que o teu Santo Espírito esteja na casa de cada pessoa que está participando deste culto hoje, ou no dia que esta pessoa vier a assistir este culto. Que o Santo Espírito de Deus esteja ali ensinando, abrindo o seu entendimento espiritual,
para que nós possamos discernir espiritualmente a palavra de Deus. Amém? Senhor, esteja conosco, ó Deus, que o teu Santo Espírito conduza este culto, continue conduzindo este culto. Me conduz também na palavra, Pai querido e amado. Abre o entendimento espiritual, ó Deus, de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão assistindo aqui, que estão assistindo em casa. E que o Espírito Santo de Deus venha me conduzir também na pregação, para que eu não venha falar de mim mesma, Pai, mas que eu venha falar movida pelo teu Espírito Santo. Porque, Senhor querido e amado, é assim que eu quero fazer a tua obra sempre. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de hoje está no livro de Jeremias, no capítulo 11. Eu vou pedir que você que está em casa, você que está aqui, pegue a sua Bíblia. Não importa se a sua Bíblia é uma Bíblia católica. E se você tem a Bíblia em aplicativo, pega a sua Bíblia agora. Eu acho muito importante que as pessoas participem, que elas acompanhem aquilo que está sendo pregado, elas acompanhem dentro da palavra de Deus. Quem for localizando, por favor, vai ficando em pé em reverência à palavra de Deus. Jeremias capítulo 11, nós vamos ler dos versículos 9 ao 14. 9 ao 14, Jeremias 11. Jeremias capítulo 11. Vamos ler dos versículos 9 ao 14. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Disse-me mais o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras. E eles andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. E clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses a quem eles queimaram incenso. Estes, porém, de nenhum modo os livrarão no tempo do seu mal. Porque segundo o número das tuas cidades são os teus deuses, ó Judá, e segundo o número das ruas de Jerusalém levantastes altares à impudência, altares para queimardes incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, e nem levantes por ele clamor e nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Até aqui, queridos, podeis assentar. Irmãos, esta é uma passagem em que o reino de Israel e o reino de Judá tinham alcançado, ultrapassado o limite da benevolência de Deus. E Deus mandou trazer esta palavra hoje. E eu acho muito interessante que Deus mande, porque eu costumo dizer sempre, irmãos, eu não sei quantos anos mais eu tenho de vida pela frente. Eu não sei. Não sei se eu tenho 1 semana, 2 semanas, não sei se eu tenho 2 anos, 5 anos ou 10 anos. O que eu sei é que o pouco que eu tiver, eu não posso desperdiçar as oportunidades para falar de coisas que já tem inúmeros pastores por aí falando. Então, que o Senhor me use para falar daquelas coisas que não estão mais sendo ditas nos altares, não estão mais sendo ditas nos púlpitos. Essa é a minha vontade, e assim o Senhor tem feito na minha vida. Então, vamos colocar essa passagem que nós lemos no contexto histórico dessa passagem. Vamos colocá-la lá. Queridos, depois da morte de Salomão, o reino foi dividido em 2. Havia o reino de Israel, que ficava ao norte, e o reino de Judá, que ficava ao sul. E estes 2 reinos se apartaram de Deus de uma tal forma, tanto com imoralidade sexual como com imoralidade espiritual, que Deus abandonou os 2 reinos, por causa das atitudes continuadas deles. Não era um pecado aqui, outro ali. Não, era continuadamente ali pecando sobre as mesmas coisas, sempre. O reino de Israel foi mais rápido nesse sentido.
porque desde que o reino de Israel foi criado, que ali eles já adotaram todos os costumes pagãos e os deuses pagãos que haviam ali nos povos que eram seus vizinhos, os povos da terra. Então, Deus baixou a mão sobre Israel mais rápido. E aqui, neste momento, Deus está usando Jeremias para falar com o reino de Judá. Porque o reino de Judá ainda continuou fiel a Deus um pouco no princípio, mas depois se afastou também. Depois também entrou numa idolatria, numa imoralidade, que também ultrapassou também todos os limites de Deus. E, para vocês terem uma ideia, aquelas pessoas começaram a adorar um demônio chamado Rainha dos Céus. E esse demônio é um demônio que ele procura se vincular com os cultos, com a adoração a Deus. E esse demônio entra com sensualidade dentro das igrejas. Ele entra com sensualidade, trazendo rituais pagãos para dentro das igrejas, e ali, então, ele tenta se unir com a adoração a Deus. Eu quero que vocês que são católicos, estão me assistindo, que vocês não pensem que eu estou aqui falando da mãe de Jesus Cristo. Quando eu falo Rainha dos Céus, a única Rainha dos Céus que é citada na Bíblia é esse demônio. Então, vocês vão perceber o quê? Que Jeremias citou esse demônio no capítulo 7, no capítulo 44. Quem tiver curiosidade depois, é bom que vá lá e verifique. Ele citou esse demônio cerca de 620 anos antes de Jesus Cristo nascer. Então, Maria ainda não era ninguém ainda. Maria não era sequer um embrião. E havia esse demônio chamado Rainha dos Céus. E o povo ali de Judá, então, abraçou esse demônio de uma tal forma e colocou esse demônio dentro dos cultos ao Senhor, igualando, e se corromperam de uma tal maneira em sensualidade e se corromperam também espiritualmente, indo atrás de outros deuses, de uma forma que eles fizeram com que a medida da ira de Deus fosse ultrapassada, né? E é muito interessante a gente sempre falar nisso, que a medida da ira de Deus foi ultrapassada, aqui neste caso, não é? E o que é que eles cometiam ali? Eles não se apartavam, eles não aceitavam mais se apartar dessa idolatria. Essa idolatria os acompanhou ao longo dos tempos. Eles saíram, foram para os cativeiros e tal, mas essa idolatria os acompanhou ao longo dos tempos, né? E foram, então, esses pecados continuados de Israel e de Judá que fizeram com que o Senhor dissesse que eles haviam quebrado aquela aliança que havia sido feita lá atrás, que a aliança feita com eles havia sido quebrada, e que o Senhor não era mais com eles, e que o Senhor não aceitaria sequer mais oração em favor daquele povo. E que se Jeremias resolvesse orar por aquele povo, não adiantaria, porque o Senhor não ouviria. Então, esses eram os pecados que fizeram com que eles quebrassem aquela aliança. E é muito importante a gente conhecer melhor essa característica de Deus, porque, como eu disse a vocês, essa característica de Deus, o Deus justiça, ela não vem mais sendo pregada nos púlpitos, porque as pessoas não querem ouvir sobre o Deus de justiça. Elas querem ouvir sobre o Deus de amor, sobre o Deus que tem longanimidade, mas elas não querem ouvir sobre o Deus que é fogo consumidor, que é justiça e é juízo. Sobre o Deus justiça, as pessoas não querem ouvir. É um Deus, irmãos, que, por um lado, Ele abençoa. Ele vai e abençoa aquelas pessoas que o ouvem, que estão com Ele e que seguem os seus mandamentos. Mas, por um outro lado, Ele abate até o pó aquelas pessoas que conhecem a sua vontade e resistem à sua vontade. E Ele abate até o pó. O que é isto? Isto é um Deus justo. Isto é um Deus justo. É um Deus de justiça. Esse é o Deus que nós vamos falar aqui nesta noite. E
tem uma outra característica de Deus que é muito interessante, que eu quero trazer junto com esta, que é Deus Justiça, que é a longanimidade. Porque nós sabemos que Deus... O que significa longanimidade? Longanimidade significa tardio em irar. Nós sabemos que o nosso Deus é tardio em irar. E é essa certeza de que nós temos um Deus que é tardio em irar, é que nos leva a crer que todas as vezes que nós pecamos contra Deus, nós podemos apresentar o nosso pedido de perdão, o nosso arrependimento ao Senhor, e Ele vai receber. E Ele vai apagar todas as transgressões cometidas. Ele faz isto por meio do Deus que é longanimidade. E a gente sabe que esta é uma característica de Deus, que Ele é tardio em irar. Deus é longanimidade. Então, quando a gente vê que um Deus que é longanimidade chegou ao ponto de Ele se apartar definitivamente de um povo, de uma nação ou de uma pessoa, e a gente percebe que ali, ele se afastou de uma forma irremediável. E ele disse, não estou mais com este povo, não estou mais com eles. E Ele é um Deus longânimo, que se demora em irar. E Ele praticou esta justiça, esse mesmo Deus que é longânimo, Ele praticou esta justiça contra o povo de Judá. Isto deveria nos fazer tremer e temer. Deveria fazer com que nós quiséssemos entender rapidamente e profundamente o que é que aconteceu ali, o que foi exatamente que aconteceu ali, para que Deus se afastasse daquele povo de uma forma para sempre, de que Ele não quisesse mais ouvir orações, de que Ele não olhasse mais para aquele povo. A gente precisa ter essa vontade de conhecer esse tipo de reação de Deus. Por quê? Porque, como Deus não muda, e Ele é o mesmo ao longo de todos os séculos e milênios, isso pode acontecer nas nossas vidas também. Isso aconteceu lá atrás e pode acontecer nas nossas vidas também. Então, nós precisamos conhecer o que foi que aconteceu ali. O que aquele povo fez? O que foi? Mas para a gente poder entender melhor o que foi que eles fizeram ali, nós vamos ter que voltar lá na lei moral de Deus. Nós temos que ir lá em Êxodo 20, que fala da lei moral de Deus. Eu vou ler para vocês aqui os versículos de 2 a 7, que são os versículos que falam da exigência que Deus faz em relação da relação do homem com Ele. É assim, se o homem quer se relacionar comigo, se ele quer ter um relacionamento comigo, ele tem que seguir isto aqui. Então, essas são exigências de Deus e que Ele deixou na sua lei moral, Êxodo 20. Nós vamos ler aqui do 2 ao 7, que é para a gente compreender melhor o que estava acontecendo ali. Êxodo 20, 2 ao 7, está dito assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome em vão. Então, nós vemos aqui, Deus estabeleceu algumas diretrizes. Deus estabeleceu o que é que Ele requeria de ti. E nós vimos aqui 3 coisas principais que Deus estava requerendo de todo aquele que, desde aquela data até o fim dos tempos, quiser ter um relacionamento com Ele. Então, a primeira coisa que Ele estabeleceu é que nós não podemos ter outros deuses.
que Ele é único. Nós não podemos ter outros deuses. A segunda coisa é que nós não podemos fazer, nem ter, nem prestar culto, nem reverência a qualquer tipo de imagem de escultura. E é qualquer tipo, porque quando ele fala, nada que exista no céu nem na terra, é qualquer coisa, é tudo. Nós não podemos prestar culto e nem reverência a qualquer tipo de imagem de escultura. E a terceira coisa que ele diz é que nós não devemos usar o nome dele em vão. E aí, queridos, vocês percebem que essa segunda parte, ela vem com uma série de complementos. Essa segunda parte, que é você não fazer, nem ter e nem prestar culto a nenhum tipo de ídolo, a nenhum tipo de imagem, ela tem um complemento. Ela tem um complemento. Que Deus acrescenta ali, ele fala assim: porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, presta atenção nessa palavra, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, o que essa passagem ensina sobre Deus? Em primeiro lugar, que Deus é um Deus zeloso. Então, Ele zela por nós e pela aliança que nós fazemos com Ele. Esse é o nosso Deus, Ele zela por essa aliança. E a gente aprende o quê? Que Deus visita a iniquidade praticada contra Ele. E Ele visita essa iniquidade até mesmo nos filhos, até a terceira e quarta geração. Olha como, presta atenção nessa palavra, iniquidade praticada contra Ele. Porque Ele visita. E ele chama essas pessoas de pessoas que o odeiam. Até a quarta geração daqueles que o odeiam. Mas Ele faz misericórdia a milhares de gerações, aqueles que têm um compromisso com Ele, que o amam. Então, irmãos, essas palavras, iniquidade praticada contra Ele e pessoas que o odeiam, Então, o que seria praticar iniquidade contra Deus? Aqui a gente precisa hoje vocês precisam aprender o que é praticar uma iniquidade contra Deus. Esse pecado tão terrível que Deus não apenas castiga a pessoa que pratica, mas Deus ainda considera aquela pessoa um inimigo de Deus, alguém que odeia a Deus. Ele considera como seu inimigo. O que é isso? Então, eu quero que você aprenda hoje essa diferença entre pecado e iniquidade. Porque é importante que você aprenda. Porque você não pode cometer. Porque nós queremos levar uma igreja santa e irrepreensível, apresentá-la diante de Deus e dizer: Senhor, está aqui, a tua palavra foi pregada e foi ouvida. E a tua igreja está aqui santa e irrepreensível na tua presença. Esta é a igreja que nós queremos apresentar para o Senhor, não é? Então, irmãos, como aquele povo foi por causa da iniquidade deles que eles receberam aquele tipo de afastamento de Deus, vamos entender a diferença, então, entre pecado e iniquidade. Porque quando você cometeu um pecado, irmão, é uma coisa que acontece na sua vida de uma forma isolada. É uma coisa que acontece numa determinada circunstância, numa determinada situação, e que você não prestou atenção devida, você não vigiou, não foi vigilante, e aquilo, então, aconteceu na sua vida, mas não é algo que te define. Aquilo aconteceu na tua vida. Aconteceu. Isso é um pecado. E o cristão, quando ele se percebe em pecado, quando ele é confrontado com o pecado dele, ele se enche de tristeza, porque ele sabe que ele entristeceu a Deus. Ele tem vergonha do Senhor. Quando o cristão é confrontado com o seu pecado, ele se envergonha diante de Deus. Ele se envergonha e aquilo remói dentro dele. Então ele busca o Deus que ele serve, arrependido, para pedir perdão. E Deus apaga aquela transgressão cometida, Deus apaga.
Mas é preciso você entender que nós estamos falando aqui de arrependimento no sentido bíblico, tá? Porque arrependimento segundo o mundo não é arrependimento segundo a Bíblia. Arrependimento segundo a Bíblia é aquele arrependimento que ele é seguido por uma atitude de mudança, de transformação. Então, é aquele arrependimento que a pessoa se abre para ser transformado por Deus e vai fazer tudo para não cometer mais aquele ilícito que ele cometeu contra Deus. Porque também ele sabe que ele ofendeu a Deus. E ofender a Deus no coração de um cristão dói. Então, ele sabe o que ele fez. Então, ele vai fazer tudo para que aquilo não fique grudado nele. E o nosso Deus não deixa aquilo grudado em ti. Ele vai lá e ele apaga completamente, ele lava. Ele apaga completamente aquela transgressão e não te lança em rosto. Ele não considera mais aquele teu pecado. Então, irmãos, já a iniquidade é um pecado que você pratica constantemente e que você pratica sabendo que é pecado, sabendo que Deus não se agrada, conhecendo qual é a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus, mas você não quer, ou acha que não consegue deixar de praticar aquele pecado. Então, nesse momento, você está enfrentando a Deus, porque você está cotidianamente optando pela mentira, porque você conhece a verdade, optando pela mentira, enfrentando a Deus todos os dias, ainda que não seja todo dia, a pessoa vai lá, pratica hoje, daqui um mês, daqui 10 dias, mas todas as vezes que ela tem vontade de praticar aquele pecado, ela pratica. E essas pessoas, geralmente, elas conseguem, assim, arrumar as mais incríveis desculpas para si mesmas, para estarem praticando aquele pecado. Mas a verdade, nua e crua, é que eles conhecem a vontade de Deus. Eles conhecem a palavra. Conhecem a palavra, conhecem a vontade de Deus e optaram por enfrentar a Deus. Neste momento que eles optam por enfrentar a Deus, para continuar na prática do seu pecado, eles se tornam inimigos de Deus. Este é o momento em que se tornam inimigos de Deus. E Deus trata essa pessoa como inimigo, porque ele está ali, constantemente, ele está contrariando a vontade de Deus. Com constância, faz aquilo com constância. E, geralmente, esses pecados que a pessoa não quer abandonar, eles são de natureza espiritual ou de natureza carnal. Na maioria das vezes, são esses pecados. Então, eles acontecem de natureza espiritual. Por exemplo, quando a pessoa, eu vou dar um exemplo aqui que é muito comum. A pessoa, às vezes, ela vem para Cristo, mas ela tinha outras religiões, ela já tinha adotado outras religiões. E nessa religião, ela tinha ali algumas pessoas que já morreram, mas que ela era devota destas pessoas, e ela acreditava em tudo isso. Ela vem para Cristo, ela conhece a verdade, ela lê a Bíblia, ela lê a verdade, mas ela tem uma dificuldade muito grande de abandonar aquilo que ela creu lá no passado. Nós já pregamos aqui sobre como é difícil você remover aquilo que você creu, aquela mentira que você creu, remover da sua mente para você colocar a verdade no lugar. Não é uma tarefa fácil. Mas, então, às vezes, a pessoa tem essa dificuldade. Ou a pessoa acreditava que há muitas forças atuando no universo, e ela acreditava no Deus da Bíblia e nestas forças que atuavam no universo. Então, elas começavam a colocar ali também algumas coisas num patamar em que Deus não autorizou que estivesse. Então, ele é único e ele é único e exige exclusividade. O nosso Deus exige exclusividade. Ele é zeloso. E os pecados, então, de natureza carnal, a pessoa, às vezes, ela pratica aquele pecado e ela aquilo já está tão contaminada, ela já está tão contaminada por aquele pecado, que ela prefere arrumar todo tipo de desculpa para que ela permaneça praticando aquele pecado, para que ela não tenha que se consertar, muito embora a pessoa, tanto aquele do pecado espiritual quanto do carnal, muito embora eles conheçam a palavra de Deus e a vontade de Deus.
Então, conhecem a palavra de Deus, conhecem a vontade de Deus. Eu já vi pessoas dizendo assim, mas aquela parte ali eu não concordo, para poder continuar na iniquidade, porque quando você conhece, você pratica, é iniquidade. Quando você continua praticando e você não quer deixar, é iniquidade. Então, é isso que você tem que entender. O que é iniquidade? Se eu conheço a palavra de Deus, se eu sei qual é a vontade de Deus, eu conheço a palavra do Senhor, mas eu prefiro acreditar na mentira, porque a mentira é mais favorável àquilo que eu quero fazer, e eu continuo praticando aquela mentira, e para isto eu estou enfrentando o meu Deus, estou sendo inimiga de Deus, enfrentando o meu Deus todas as vezes que eu pratico essa iniquidade de continuar no meu pecado. Então, o pecado que você continua com ele é aquele pecado que ele te afasta de salvação. E aí, poderia alguém pensar assim, mas pastora, isso foi lá no Antigo Testamento. No tempo da graça, não existe essa coisa de que iniquidade te afasta de Deus ao ponto de que você perca a tua salvação. No tempo da graça, isso não existe. Isso foi lá no Antigo Testamento. Isso é Jeremias. No tempo da graça, isso não acontece. Mas aí, se você pensa dessa maneira, eu quero convidar você para ler comigo, então, o Novo Testamento. Eu quero ler com você Hebreus, que é de autor desconhecido. Então, porque eu quero te dizer, não, irmão, não é. E tem pessoas também que dizem assim, pastora, você está dizendo que eu já estou condenado, porque eu não tenho mais salvação, aquilo que eu pratico não tem mais salvação. Você está dizendo que eu já estou condenado. Então, se eu já estou condenado, eu vou continuar praticando o meu pecado. Irmãos, vocês não sabem como, às vezes, essas pessoas são francas com a gente. E aí eu quero dizer, olha, irmão, não é assim. Isso não é uma brincadeira. Isso não é dessa forma, não funciona dessa forma. Você tem que lembrar da longanimidade de Deus. A longanimidade de Deus faz com que todos nós, cada um de você que está assistindo em casa também, faz com que cada um de nós tenhamos uma medida específica, que é só para nós, uma medida da ira de Deus. Deus tem uma medida da ira dele para cada um de nós. Nenhum de nós sabemos qual é a medida da ira de Deus para nós. Só o Senhor sabe. Então, enquanto o Senhor não dá o basta, e Ele fala, ó, acabou, daqui para frente você ultrapassou todos os limites, enquanto Ele não der um basta, está valendo a longanimidade. Ele está dizendo, vem, filho, se arrependa, porque eu te quero. Se arrependa e venha para os meus caminhos. É difícil, peça ajuda. Peça ajuda, que o meu Espírito Santo te ajuda. Então, não é fácil. Sabemos que deixar pecados continuados não é fácil. Mas o Senhor está ali, com a longanimidade, dizendo, venha. Então, não existe essa coisa de que eu já estou perdido, então, que para mim não se aplica mais, então eu vou continuar fazendo. Não, se Deus ainda não deu basta, você ainda tem uma chance. Você tem chance até o momento em que a penúltima gota cair neste cálice da ira do Senhor contra a tua vida. Porque no dia que cair a última e ele transbordar, aí não tem mais. Mas você tem chance, não é? Então, tem essas pessoas que pensam dessa forma, e tem as pessoas que pensam que isso era só no Antigo Testamento, e que no tempo da graça não vale. Isso não vale para o tempo da graça. Então, tá bom. Então, nós vamos ler Hebreus, ler uma passagem de Hebreus, lá no capítulo 10, porque o autor de Hebreus chama atenção exatamente para o fato de pessoas que já tinham conhecido a graça de Cristo, que já estavam em Cristo, não é? E que depois se voltaram contra Deus. Chama atenção exatamente para isto. Então, Hebreus 10, do 26 ao 31, a palavra de Deus diz assim, se pecarmos voluntariamente, olha como ele é claro, não é? Olha como o autor de Hebreus é claro em relação à iniquidade. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados,
mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Pois quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança. Eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, como a gente já leu Bíblia várias vezes, a gente não presta atenção no que lê, não é verdade? Olha aqui, isso aqui é Novo Testamento. Isso aqui é tempo da graça. Isso aqui é Novo Testamento, é tempo da graça, e é o Senhor dizendo, cometeu iniquidade, que é você voluntariamente, você vai e peca conhecendo já a verdade. Você cometeu iniquidade, você já está fora. Então, isso é Novo Testamento. Isto é tempo da graça. E, no entanto, mas também o autor de Hebreus, ele termina ali aquele capítulo 10, dando um alento para aqueles que estão resistindo firmes ali, às vezes até não tão firmes, fracos, mas resistindo. Às vezes até a pessoa nem tem força para resistir aos pecados, mas ela está ali resistindo. E ele dá um alento para essas pessoas. Lá do versículo 35 a 39, ele fala assim, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Olha como ele diz, ele dá ali um alento. Então, a palavra de Deus é sempre assim, abate aqui quem não quer nada e levanta aqui aquele que quer alguma coisa com Deus. Assim é. Então, eu espero, irmãos, ter cumprido aqui o meu objetivo de trazer para vocês essa diferenciação entre pecado e iniquidade. E o que é que uma iniquidade pode fazer por ti, porque ela vai te transformar em inimigo de Deus, pessoa que odeia a Deus. Então, eu preciso que vocês entendam a necessidade urgente de pedir perdão por qualquer pecado, por qualquer iniquidade, ou pecado constante ou não constante que você esteja cometendo. É necessário que você peça perdão com urgência, porque o tempo urge e você não sabe do dia de amanhã. Então, faça. Eu preciso que você entenda que é uma atitude de adolescente, você às vezes ficar indo até as últimas consequências ali, você enfrentando amigos, conhecidos seus, só para que você tenha o seu argumento ser vencedor. Para que o seu argumento seja vencedor. Isso é atitude de adolescente. Adulto não age dessa maneira. Os adultos, sempre que eles entendem, irmãos, que eles estão errados em alguma coisa, eles vão lá e mudam de opinião. Agora, você imagina uma pessoa madura espiritualmente, se ela vai enfrentar o Deus vivo, e ela vai enfrentar o Deus vivo para manter uma opinião própria, não entre, eu quero te dizer como ministra da palavra de Deus na terra, não enfrente o Senhor para manter sua opinião, não confronte a Deus, porque você não tem como ganhar essa batalha, você não tem como ganhar, e você sequer sabe qual é o preço que você vai pagar, e é um preço que você não tem condição de pagar, e que você não quer pagar. Então, não enfrente o Senhor. E todas as vezes que você estiver ali renitente num pecado, você está enfrentando a Deus, e você está sendo inimigo de Deus. Então, não enfrente o Senhor. Aceita a correção do Senhor. Aceita, se transforme. Você tem dificuldade, peça ajuda, pede auxílio. Fala, Senhor, eu de fato quero deixar tudo isso que eu cometo. Só que eu não tenho forças, sozinho eu não tenho forças. Me ajuda, e o Senhor vai te ajudar. Porque eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, eu tenho mais de 30 anos de crente. Eu vou dizer uma coisa para você, eu nunca vi uma pessoa pedir ajuda a Deus para ela sair de uma situação em que Deus tenha negado. Eu nunca vi. Então, você se sente fraco para abandonar o teu pecado?
abandona a si mesmo e fala, Senhor, eu vou abandonar, é uma decisão que eu estou tomando, mas eu preciso que o Senhor me fortaleça. Entra comigo nessa causa, e o Senhor vai entrar contigo nessa causa. Mas não demore, não enfrente ao Senhor. Não seja inimigo de Deus. Amém? E que o Espírito Santo de Deus possa falar mais nos corações de cada um ao longo da semana. Mas eu quero agora fazer uma oração por aquelas pessoas, irmãos, que sentem que estão precisando se reconciliar com Deus, que sentem que estão precisando de um perdão de Deus, e aqueles que sentem que nunca fizeram uma aliança com Deus e que precisam de fazer urgentemente também. Eu quero orar por você, e eu quero te pedir, coloca a tua mão no teu coração e repita comigo. Senhor meu Deus, neste momento, eu te peço perdão por todos os meus pecados. E eu reafirmo hoje, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio em carne para a remissão dos meus pecados. E eu recebo, aceito o sacrifício de Jesus para a minha vida. Perdoa os meus pecados, segura firme nas minhas mãos, para que não tropece no caminhar contigo. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Palavra forte, palavra que veio do Senhor para nós, para que possamos refletir no nosso dia a dia, no nosso agir com o próximo, com os irmãos. Porque às vezes nós deixamos que coisas pequenas venham nos atrapalhar nessa comunhão com o Senhor. Nós temos que nos entregar a Deus. Nós que já vivemos nesse caminho, nós temos que procurar sentir aquele primeiro amor, aquele instante em que a gente se coloca na presença de Deus, se derrama, chora, ri, aquele instante em que o amor de Deus, ele invade o nosso ser, e que o nosso corpo, ele transborda esse amor, essa alegria. Amém? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, mover as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou
tuas obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia, Amém. Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém. Sinto muito por você, que leva a vida sofrendo e perdeu as esperanças e pouco a pouco está morrendo. Levante a cabeça, te animas também. Deus não sente alegria com sofrimento de ninguém. Levante a cabeça, levanta a cabeça, te animas também. Deus não sente alegria com sofrimento de ninguém. O diabo é astuto e só pensa em destruir, mas no nome de Jesus ele não pode resistir. Está escrito na Bíblia: todo homem o que crer, pois eu creio em Jesus Cristo, porque Ele tem todo o poder. Levante a cabeça, levanta a cabeça, te animas também. Deus não sente alegria com sofrimento de ninguém. Levante a cabeça, te animas também. Deus não sente alegria com sofrimento de ninguém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é lindo, não é, irmãos? Vamos então agora dar a bênção apostólica. Você que estiver aqui na igreja, você se levante, estenda as tuas mãos. Você que está em casa, fecha os teus olhos, não é? Que o amor infinito de Deus Pai, Senhor, que a salvação de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, não apenas hoje, mas por todo este ano que se inicia, Senhor, esta semana. Esteja conosco, Altíssimo. Nos abençoa, nos guarda, nos proteja. Protege, Senhor, os nossos, onde eles estiverem. Senhor, querida e amada, afasta toda enfermidade, afasta toda tristeza profunda, toda depressão, Senhor, toda ansiedade. Que o Senhor entre com cura,
com cura na mente de cada pessoa, no coração, na vida espiritual. Cura, Pai, cura, somos teus. Entra com unção de alegria, derrama a tua unção de alegria sobre a vida de todos, Senhor, que estão aqui, de todos os meus, onde eles estiverem, de todos os que estão assistindo em casa, e dos familiares deles também, onde estiverem. Derrama unção de alegria sobre as nossas vidas. Eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.